Este programa é patrocinado por Casa Risa, Maki Sushi e Cenoura Travel. A Solange F é a convidada deste quarto episódio de Ficou Tudo Bem. Solange, bem-vinda. Obrigada, Vasco. Sei que sempre foste na escola, quando eras mais jovem, a tough girl, rapariga durona, a amigalhaça dos rapazes, como tu própria disseste. Exatamente. Fala-me um pouco dessa altura. Isto devia ter. Foi desde pequena até, pelo menos até o sétimo, oitavo. Eu acho que só comecei a mudar mesmo já mais tarde, lá para os 15, 16 anos. E então, eu nunca fui muito grande, não é? Não sou muito alta, sempre para pequenino, e era assim mais rechonchudinha, e sempre tive o cabelo curto. E então e vestia-me de maneira muito prática, muito calças, não gostava nada de saias, detestava. Havia um dia por ano que nós tínhamos um almoço de família, dos primos todos, e eu tinha aqui de saia e de lacinho e de coisinho, e tudo picava, e isto pica, e aquilo era uma chatice para sair de casa. Então eu andava sempre vestida assim, prática, um género mais a rapaz. E sim, e na altura eu dava muito bem com os rapazes, portanto as brincadeiras eram mais entre os rapazes, também me dava bem com as miúdas, portanto era mais do género os rapazes para brincar e as meninas para defender. Portanto, estava assim, certo. Mas era assim, era dura, era. Sim, Ninguém sim, se metia comigo. Sim, sim. Então não te identificavas de todo com aquela coisa da a menina frágil que tem que ser salva, a princesa. Esse era um universo que não te interessava nada. Princesas não me ocorria assim no meu... não, eu era uma miúda muito despachada e muito prática e resolvia as coisas assim muito rapidamente e assim às 3 pancadas e era assim muito despachada a fazer as coisas. Não via nada isso, eu sempre tive, foi do lado dos mais fracos, do lado dos mais frágeis. Lembro perfeitamente de histórias de ter chegado uma menina nova à turma e eu, pelo nome, que não era bem português, eu pensava que era um rapaz, quer ver quem é que vai ser este, e no nome. E afinal, quando cheguei à escola, era uma menina. Eu, que fixe e tal, então ela era de São Tomé. E tinha uma maneira, um sotaque diferente, falava português, mas tinha ali um sotaque. E lembro-me na altura ela ter dito uma palavra assim um bocadinho mais fechada ou assim e a malta ter-se rido. E eu dei-me, vai ser já a minha melhor amiga. E fiquei ao pé dela e defendi e lembro-me de quererem fazer grupos. Para fazer grupos tinha que ser comigo, mas ela não podia estar. Eu disse, eu estou a ficar só com ela. Portanto, eu tinha um lado de proteção, mas não sabia ainda do quê. Era só geralmente os mais frágeis. Eu não gostava que gozassem com ninguém. Portanto, aquele com quem gozavam, ele ou ela, eu geralmente... Olha, lembro-me da primária. Agora, isto é como... Que lembro-me que chamavam-lhe o ranhoso. Isto foi do primeiro ao quarto ano. Algures, ali pelo meio... não sei o nome do rapaz, porque ele também nem se deve lembrar de mim, portanto espero que... Já foi tanto tempo. E a malta, os amigos, o que era? Não sei o que, o ranhoso. E aquilo estávamos a fazer grupos de educação física. Era para fazer a cambalhota a palhaço. Que é aquela seguras na mão, seguras nos pés e dão os dois a cambalhota. E já estava tudo mais ou menos em pares e o ranhoso, ninguém ficava com o ranhoso. Foi logo, queriam ficar comigo assim, então, se a gente nunca mais despacha se ninguém fica com o ranhoso, eu fico com o ranhoso. Ou seja, não tinha problema nenhum nisso e era, lá está, para despachar a coisa, não gostava que ficassem de lado nem que fossem maltratados. E por assim dizer, os mais populares, como é que era a relação com eles? Aceitavam-te? Ou não gostavam muito desse lado da proteção, não é? Normalmente os mais populares do establishment, por assim dizer, não gostam daqueles que desafiam as regras sociais da coisa. Eu não me lembro assim muito... Sabes o que é? Naquela época, das calças de bombazine e das camisolas de flanela, não havia assim um grande popularismo, não é? Certo, ok. Não havia assim propriamente, sei lá, devia de haver a mais gira da escola, ou o rapaz mais bonito, ou aquele que usava um blusão de penas, eventualmente, enquanto andava tudo de casaco de ganga, sei lá. Mas não me recordo assim de haver nem animosidade, nem o contrário, portanto... Era tranquilo.
Sim, pelo menos nos sítios onde eu andei, nas escolas onde eu andei, gente diferente, mas não havia assim sequer a luta de gangues, portanto não senti assim diferença nenhuma, nem para o bom nem para o mau. Ok. Tu tiveste um episódio na escola de uma rapariga Ah. que te perguntou, não foi, que chegou ao pé de ti e te confrontou, e como é que foi isso? Olha, eu lembro que isto foi no 7º ano, portanto eu passei do 6º ano de uma escola preparatória, chamava-se preparatória na altura, e depois mudávamos para uma escola nova. Eu fui parar a essa escola nova, não conheci ninguém. Portanto, tinha deixado os meus amigos todos, porque a minha mãe se enganou na matrícula. Porque achava que esta escola era A1, então a outra ia ser A2. E não, aquilo mudou completamente de sítio. E eu sentei-me na secretária, entrei e tal, fiquei à espera, foi a chamada, aquilo tudo. E entretanto tocou para a saída e acho que a rapariga não percebeu o meu nome, ou não percebeu na chamada, não conseguiu. E eu era assim pequenina, baixinha, cabelo muito preto, porque eu sou morena. E já tinhas o cabelo curtinho? Sempre o cabelo assim, muito preto. E tinha assim uns grandes olhos, isto agora já está tudo diferente, mas assim pequenina ela sai no pavilhão, enorme, primeiro enorme, né? Magra, alta, e via-se que era aquela assim mais, tipo, a rufiona, talvez, loira e alta. Encosta-me assim à parede e diz: olha lá, tu és um rapaz ou és uma rapariga? Eu fiquei assim um bocado. Eu era logo dizer, vai uma cabeçada, mas pronto, era a primeira vez, disse, sou uma rapariga, porque ela. Porque ia dizer que se fosse um rapaz, eras o rapaz mais giro que eu já tinha visto em toda a minha vida. Lindo. Eu fiquei assim. Porque isso é uma coisa boa, foi um elogio. Assim, Ali um bocadinho. Tá resvés, se faz, não levas uma cabeçada. Mas também não levas um obrigado pelo. Exatamente, portanto, como rapariga eu não sou gira, mas se fosse um rapaz, era um rapaz muito giro. Assim, para o primeiro dia não está mal. A apresentação estava feita. Estava feito, ok. Na tua família, como é que era a tua relação com os teus familiares mais diretos? Olha, nós temos na minha família, nós, apesar de não sermos assim aquelas famílias, sei lá, muito. Somos unidos e assim, e lembro-me perfeitamente de, à hora de jantar, ser sempre à mesa. Havia famílias em que os pais comiam mais cedo, uns no tabuleiro, outros na sala. Nós tínhamos o hábito, à mesa. Portanto, para mim, a mesa era uma coisa muito importante, que representa a família e representava a conversa. Ainda que na altura eu lembro-me de termos a televisão ligada, portanto, aquilo era interrompido entre as notícias da escola e algures, as notícias, provavelmente, da televisão. Mas era o momento em que os meus pais perguntavam a mim e à minha irmã como é que tinha sido a escola e o que é que estávamos a aprender, e dificuldades, e isto e aquilo outro, e falávamos de tudo, portanto, e lembro-me que aos fins de semana tínhamos geralmente ou praia, ou levavam-nos assim a sair, portanto, era. E vivi muito este lado familiar, percebes? Portanto, a nossa relação é boa, apesar de eu ter sido uma criança difícil. Eu, portanto, hoje que sou mãe, reconheço que os meus pais tiveram algum trabalho comigo, porque eu era muito. A minha mãe dizia assim: eu era muito faladora, pronto. E isso é a parte boa, porque bastava perguntar como é que foi a escola. Eu dizia a matéria toda, todas as disciplinas, tudo o que tinha feito, os trabalhos, estava feita a revisão. Não faltava tema. Mas era, o que ela dizia era, eu estava sempre a reivindicar. E se perguntava, sei lá, posso ir a casa não sei de quem? Não, e eu, mas não porquê? Mas isto desde pequenina. Mas não porquê? Mas isso não é a resposta. Então estava sempre a querer contrapor e até que a coisa ficasse do meu agrado, isto levava a que houvesse muito conflito. Pronto, principalmente entre mim e o meu pai, porque chocávamos os dois de frente, somos capricórnios, os dois, portanto é assim um bocado mais para o teimoso. E então tínhamos bastante choques, mas era mais por isso, era porque eu reivindicava muito e fazia muitas perguntas e era muito contestatária. Se me levassem a bem, eu ia, mas se me dissessem só, não sei o quê, não podes. Tu exigias uma explicação. Como assim não posso? Mas porquê que eu não posso? Mas os outros também podem, mas eu fiz isto, mas eu estudei, mas eu pronto, e então... Ok. Que idade é que tinhas quando sentiste que não gostavas de rapaz, ou seja, não fazias aquilo que a sociedade se calhar esperava de uma rapariga que gostasse de rapaz? Eu acho que um namorado. Desde o início, se calhar esperavam uma coisa que não era, porque eu sempre fui Maria Rapaz. Portanto, aquela coisa de se esperar que a menina já não havia usa saia ou tenha cabelo comprido, logo à partida foi cortado, porque eu nem usava saia, nem tinha cabelo comprido, portanto, não. Sei de um dia específico em que eu comecei a olhar para as raparigas de uma maneira diferente e que me assustei, que fiquei assim, uau!
Mas até lá eu era muito dedicada ao estudo. Eu estudava mesmo muito, era muito boa aluna e acho que isso ocupou uma grande parte da minha vida e portanto eu não me interessava muito, se calhar na altura, não sei, dos 10, 11, 12 namoradinhos. Não pensavas nisso sequer, não era uma Estava-me questão... completamente distante, eles e elas, era tudo, para mim era tudo, nada. Até que eu sei que foi numa viagem de autocarro entre a casa dos meus pais, onde eu vivia, até ao Rossio, e eu ia sentadinha no autocarro, mas já tinha, talvez 15, 16, já. Não. E lembro-me de estar sentada e ter visto, não foi uma rapariga, foram várias, estar a observar as senhoras, as mulheres, as raparigas, a entrar e a segurar no varão, e a tirar o passo, e a não sei o quê, e ia assim distraída, assim, e a ver o gesto, e a mãozinha, e aquilo. E depois dei por mim dizer, mas eu já estou há muito tempo a olhar para mulheres. Mas eu não estive a observar rapazes, deixa-me lá olhar para um rapaz, e depois, não tem interesse, não. Não estava, não. E depois, não sei se era a roupa, se era os cabelos, se era o gesto, houve ali qualquer coisa que eu... E fiquei assim um bocado... Como não era... Ficaste confuso ou não? Na altura fiquei assim, mas porquê é que eu fiquei fascinada? Houve qualquer coisa que fascinou, ou no gesto, ou no lado feminino, não sei. E eu própria fiquei, mas porquê é que eu estou há tanto tempo a olhar para elas? Deixa-me olhar para um gajo. E depois, sim, não achei assim... E nessa altura já tinhas presente o conceito do que é que seria ser, o que era ser homossexual? Não. Não sabia nada. Não tinhas essa noção que uma mulher gosta de mulheres é lésbica, que um homem... Acho que não tinha noção sequer de nomes, porque também não tinha sentido atração nenhuma ainda por nada. Nem por rapazes, nem por raparigas. Portanto, houve beijinhos, assim, aquelas coisas do namoro, talvez no 5º, 6º ano. Mas não tinha assim... Acho que aquilo passava porque... Não sei, porque os amigos também faziam, não sei. Mas na realidade não me identificava com nada. Mais tarde, talvez já perto dos 17, ou o que é que foi, aí é que eu acho que teve um bocado também a ver com as amizades que eu tinha. Eu tive amigas minhas que na altura eram bissexuais e que falaram abertamente, foi assim uma exposição, assim abertamente a dizer assim, olha, eu sou bissexual e tal, mas estou-te a dizer porque és minha amiga e eu não sabia como é que devias aceitar, e eu disse, na boa e tal, e acho que aquilo foi o gatilho para... Okay. Mas ficaste tipo fascinada com aquilo ou não? Eu acho que sim, tipo, eu acho que foi um bocado essa coisa de ficar fascinado, já, ok, portanto, então é isso, é bissexual porque, pronto, tanto gosta de homens como de mulheres, está certo, é livre, é aquela coisa. E depois talvez tenha começado a pensar, olha, se calhar eu também, olha, se calhar, em vez de ser aquela coisa de choque de, gosta de mulheres, não, foi, olha, espera aí que isto... Isto afinal existe, sentido, isto é uma coisa que existe e há mais pessoas. E daí até perceber, depois foi um passo muito rápido e para mim super natural, sem complexo nenhum. Ok, ótimo. Aos 18 anos saíste de casa, ou seja, tornaste independente relativamente cedo. Sim. Não tinhas de dar satisfações a ninguém. Imagino que isso tenha sido ótimo. Foi. Lá está. Nós chocávamos muito em casa, apesar de eu ser uma aluna exemplar e fazer tudo direitinho. Faltava muito o lado da liberdade, que era poder sair. Não podia sair à noite, não é? Nem pensar. E então, pronto, aos 18 eu fui viver para a casa da minha avó materna, que era uma pessoa muito acima da média, fora de série, muito para a frente, dançava. E pronto, e então o que é que aconteceu? Uma base enorme de respeito, mas eu, a partir que eu, entretanto, entrei para o conservatório, não é? Portanto, ela morava ali em Arroios, eu estudava no conservatório no Bairro Alto, e tinha uma liberdade muito maior, eu entrava e saía às horas que eu queria. A minha avó só me dizia, se não vieres dormir a casa, telefona. E era o telefone fixo. Okay. Só, se não vieres dormir a casa, telefona. Okay. Mas eu disse, mas assim vou-te acordar, seja a que horas for. Portanto, e eu cumpria, não era constantemente, não é? Mas se às 2 da manhã achava que, olha, já não vou, está tudo bem, só para dizer que não vou, dormir a casa. Pronto, e assim era. E o facto de ter-me dado essa liberdade, claro que devo ter abusado uma vez, 2, 3, 4 vezes, não vou dormir, mas ao fim de pouco tempo, a pessoa faz ali gera coisa de outra maneira e, portanto... Não tiveste de ter ninguém a dizer, não devias fazer isto tu própria, fizeste essa gestão? Fiz essa gestão muito bem, porque o que eu lhe dizia era, mesmo quando eu chego às 5 da manhã e estamos durante a semana, tu vês-me na cama no dia seguinte? Não. Eu levantava-me e ia para a escola. Fazias tu tranquilamente. Portanto, nem que eu dormisse 2 horas, também não estava assim, quer dizer, ou estava na rua, ou em casa de alguém, ou no bairro alto, ou assim, mas mesmo, não aconteceu muitas vezes, mas se eu chegasse às 5 e fosse durante a semana, e no dia a seguir eu tinha que às 8 estar no conservatório, eu estava. Portanto, ninguém não me viu na cama até à 1, por isso eu cumpria, não é? Portanto, achei que a coisa era levada assim mais facilmente.
E sim, aos 18 anos saí e fiquei lá com a minha avó 4 anos. E aos 22 tive a minha casa. Pronto, aluguei uma casa e pronto, já estava sozinha, a viver sozinha, assim, sem ter que dar satisfações a ninguém, porque era a minha casa, estava a trabalhar, tinha o meu ordenado e pronto, e a partir daí foi... Isso é incrível. A tua avó, super para a frente, é que como tu dizias, super, imagino que fosse bastante liberal. Falaste com ela em relação à tua sexualidade? Não falei. E como é que foi? Falei com ela, foi a primeira pessoa da família, digamos assim, quem eu falei abertamente, e lembro-me que foi num restaurante russo, fomos jantar fora e era ali perto da rua do Salitre, acho eu, e eu disse, tinha uma coisa para te dizer e assim e tal, e disse-lhe, olha, sabes, não sei quantas, com quem eu estava, nós não somos só amigas, nós somos mais do que amigas, nós somos um casal, e ela depois acabou por dizer, sim, eu já sabia, e tu ficas, como assim, já sabia assim? Pronto, percebeu a dinâmica de estarmos em casa, ela ia lá muitas vezes e assim, e lembro-me de ter dito uma coisa que me marcou, que foi, pronto, eu não compreendo, mas eu aceito. Isso para mim foi... O que é que eu podia pedir mais a uma senhora com 78 anos, talvez? Isto há, sei lá, 20 e tal anos, não é? O que é que eu podia pedir mais? Foi super querida comigo e só disse, eu não compreendo. Acredito que as pessoas não compreendam. Sim, sei-se fora do que é suposto. Tá, exato, mas eu aceito. Pronto, isto para mim é a maior prova de amor, eu aceito, como tu és. Mesmo que eu não perceba muito bem, ou mesmo que eu não ache, ou que seja contra. Percebes isto? Bem, isto para mim foi super libertador. Se a minha avó percebeu, está tudo ok. tudo. O resto que se lixe, não é verdade? Sim. Foi um bocado assim. Sim. Tu tiveste um coming out numa revista e tu aceitaste o convite, pelo que eu percebi, mais pela naturalidade com que o repórter fez o convite. A maneira como ele assumiu as coisas super tranquilamente. Sim. Como é que foi isso? Ou seja, ele não te fez uma pergunta e depois um convite, ele fez-te um convite. Exatamente, foi assim muito... foi muito despachado. Eu gosto de pessoas assim despachadas e para a frente e não estejam com rodeios para dizer as coisas e assim. A verdade é que, pronto, quando eu estava a apresentar o programa do curto-circuito, eu sempre fui assim, aquela miúda que viam com aquele ar radical e assim, era eu, não tive que fazer papel nenhum, eu era assim. Mas eu percebo que aquilo passasse uma imagem de... para além daquele freestyle todo, o dúbio a nível de sexualidade. Esta miúda, esta lésbica, não é? Não sei o que é que fiz. Nunca se falou sobre isso, nem eu nunca precisei de dizer nada sobre isso, também nunca ninguém me perguntou, eu não tinha motivo nenhum. É como estás na rua ou vais na fila para o pão e dizes, eu sou lésbica. Estou aqui na fila para o pão, mas eu sou... Opa! Sim, não há necessidade, não se fala sobre isso. Portanto, e houve uma altura em que, foi lá mais para o fim, talvez ao fim de 4 anos, assim, ele me telefona. Eu lembro de estar a conduzir, até estava mesmo a chegar a casa, e ele telefona e me diz, olha Solange, estou-te a telefonar porque vamos fazer aqui assim uma reportagem. Na altura tinha saído o L Word, e então essa série estava a ser muito badalada em Portugal, falava-se muito sobre a série, e ele disse, e nós estamos aqui a pensar fazer uma reportagem com várias mulheres lésbicas para dar visibilidade e sobre as carreiras, cada uma tem uma carreira diferente, e quer saber se tu alinhas, queres fazer parte da reportagem. Eu... fazia aquele choque, nem perguntou se és lésbica, não, mas assumiu a coisa, olha, portanto queremos saber, queres saber se tu alinhas fazer? E eu, alinho, e sabes, então foi assim uma coisa, sim, bora lá, vamos lá fazer isto, e pronto, e sem pensar, nem consequências, nem, o que é que isto vai trazer de implicações, foi super natural, as coisas foram acontecendo na minha vida todas de forma muito natural, e na realidade, sem ter que pensar muito sobre o assunto. Pronto, as coisas aconteciam e... Isto foi em 2008? Foi? Já talvez. Ok, do que eu vi foi em 2008, já foi talvez, há algum tempo. Então 36... Não, a sério. Quantos anos é que eu tinha? 30 e tal? Sim, 32. Exatamente, a Nuna nasceu quando eu tinha 33, um ano antes dela nascer, talvez. A minha idade então. Ok. 32, Uau. 31, 32. Sim. Vendo agora em retrospectiva, tu aceitaste o convite que foi feito com naturalidade, também com muita naturalidade. Aceitaste o convite com muita naturalidade. Vendo em retrospectiva, passaram estes anos todos, achas que isso pode ter sido prejudicial? Olha, de alguma forma? Acho que sim, agora. E lembro-me de, na altura, quando eu fiz isto, houve uma pessoa que eu gostava muito e ainda gosto, apesar de ter perdido o contacto completamente,
e que era, eu acho que ainda é, uma mulher super interessante, super inteligente, pá, madura e que percebia da poda, que é a Luísa Castelo Branco. E a Luísa Castelo Branco diz-me assim, não devias fazer isso. Foi logo assim, não devias ter esse peso nas tuas costas. E eu fiquei assim um bocado, estás a gozar, não sei o quê, mas isto é na boa, qual é o problema, etc. E ela só me disse isto assim, Portugal não está preparado. E tu não devias ter este peso nas tuas costas. Fiz no fundo a primeira... Mas eu já tinha feito, não é? Porque, para variar, eu já cheguei lá a dizer opa, Luísa, aconteceu, não sei o quê. E ela, acho isso tudo muito bem, mas não devias ter este peso nas tuas costas. E eu não percebia a coisa, de gente, isto é peanuts, qual é o problema? Não há aqui nada errado, qual é... Exato, mas eu acho que ela foi muito perspicaz e na altura era isto que ela me estava a tentar aconselhar, já tarde, porque eu já tinha feito, não é asneira, não considero que fosse asneira. Mas foi um ato de coragem. Na altura eu não pensei nisso, lá está, mais uma vez. Era uma coisa banal para ti, banal, não havia, pá, não era uma questão sequer. Fez-se, mas eu percebi depois que era, sim, a pessoa fica conotada e fica com esse peso de ter sido, eu acho, sei lá, se não foi a primeira, foi das primeiras figuras públicas, não é, a assumir a sua homossexualidade. E portanto, Portugal não estava preparado para um choque frontal, assim. Pelo menos podia haver aquele gay ou aquelas, mas ninguém achava-se que, mas não se falava... Não uma corrente do género, de repente mais pessoas a fazer, não, do género. Não. Eram casos muito pontuais, muito raros. Foi durante imenso tempo, era do género, isto era tipo, vamos apalpar terreno, deixa eu ver o que é que acontece. Cheira-me que isto é perigoso, mas volta aqui a ti. Exatamente. Talvez, eu só que é um bocado típico português, não é? Típico. E talvez tenha sido um bocado por aí que a coisa, pá, hoje em dia é super banal, eu acho que depois disto... Mas continua a haver muitos, por exemplo, no caso dos atores, muitos atores homossexuais que hoje em dia continuam a não falar disto abertamente, não é? Sim. Porque acham que vai prejudicar cantores, etc. Sim, cantores, futebolistas, sei lá, eu acho que sim. E se não tens de orgulho, saber que em 2022 eles continuam a esconder uma parte importante da vida deles e em 2008 tu foste capaz, pondo na balança as coisas boas e as coisas más, o que é que tu achas que te arrependes ou não? Achas que terias feito agora diferente, se soubesses? Nunca pensei. Nunca pensaste muito nisso? Ok. Eu fiz porque fiz e eu não me arrependo de nada e acho que fazia parte de um percurso que tinha que ser feito. Lógico e se na altura me dissessem, olha, espera aí, porque se tu fores fazer isto, vais perder isto, não te vão contratar para fazer não sei o quê. Se me tivessem posto isto assim, nestes moldes, se calhar tinha sido diferente. Eu se calhar tinha pensado, espera aí, então vamos esperar mais um bocado. Deixa eu ver se alguém se chiba primeiro. À frente, sim. Mas ninguém me disse nada disto, portanto, e eu também, sinceramente, não pensei. O que eu pensei foi, mas espera aí, se eu perder, imagina, trabalho ou credibilidade ou isto é uma alta discriminação negativa, isto é muito mau. Sim, se uma coisa destas pode prejudicar, é porque realmente há alguma coisa que não está certa. É alguma coisa não bate certo. E obviamente o que é que eu vou fazer? Lutar, porque isto foi o que eu fiz desde o início e desde a minha vida, que era lutar por aquilo que eu achava que estava errado. Se gozavam com uma miúda porque tinha um sotaque de São Tomé, eu punha-me à frente para defender e dizer, isso está errado. Se queriam bater numa miúda porque, sei lá, era leirinha ou magrinha, eu punha-me à frente e dizia, isso está errado. E portanto, foste coerente contigo própria. Comigo própria, percebes? Eu nunca fui de esconder nem de ficar atrás por mais medo que eu tivesse, eu enfrentava. Eu não mostrava era que tinha medo. Eu era baixinha, tinha rapazes muito mais altos do que eu e eu chegava lá a dizer, o que é que foi? Estava borrada por dentro, se este gajo manda uma cabeçada eu caio ao chão, só que aquilo era mais forte do que eu, percebes? E felizmente acho que foi essa atitude que sempre nada, estava só, eu assim, vê lá, percebes? E portanto isto foi assim um bocado natural, não pensei muito nisso. E achas que o foco então deixou de ser a profissional de televisão que tinha sucesso para ser a mulher lésbica que falou disso? Sim, passou. Durante muito tempo a seguir, largas semanas e meses, eu lembro-me que, pois as revistas, os jornais, as televisões, as entrevistas, era tudo sobre, não sei o que, sobre a homossexualidade. Como é que foi assumir-se num país assim assado? Como é que era a sua vida? E às 2 por 3 eu fui, não é? Só que assim, eu não sou propriamente ativista LGBT. Acabei por ser sem querer. E lembro-me de ter tido gente de associações LGBT que na altura vieram ter comigo e disseram assim, sabes que nós agora estamos um bocado parados a nível de movimento porque o que tu fizeste já levou aí um avanço. Não, e então a coisa foi em ondas, foi andando.
E aquilo, lá está, um bocado fora da perspectiva, não me tinha apercebido disso. Mesmo a nível de entrevistas, eu falei muito sobre isso e como é que era ser LGBT. E às 2 por 3, chega, não falo mais sobre o assunto, porque pronto, há mais o vida foco é, para além. vamos entrevistar a lésbica. Antes de ser lésbica, era mulher, era atriz, porque eu tirei o conservatório, tive 5 anos no Teatro da Cornucópia, era apresentadora de televisão, era psicóloga, porque estava a acabar o meu curso de Psicologia, e só estavam a focar naquilo. Até isso foi mau. Eu não vou dizer agora quem, mas um grande nome da televisão, percebes, que tem, ainda hoje acho que ainda tem programas, eu deixei de ver televisão na realidade, mas eu acho que ainda tem. Houve uma altura em que passei por essa pessoa num estúdio de televisão e diz-me, mas passado imenso tempo, anos, que eu já nem, estou um pouco me lembrava, pois, não quiseste cá vir na altura, falar. Eu ainda levei com isto, do género. Eu devo ter dito que não a essa pessoa. Uma entrevista sobre o mesmo consagrada, tópico. Não é? Sim. E eu disse assim, vocês perdoem, mas é assim, não. Se quiserem falar sobre outra coisa, se quiserem falar sobre a psoríase, posso falar, eczemas também. Se quiserem falar sobre, sei lá, coisas de cabelo, também sei falar. Tu tiveste um projeto dos piolhos, para isso, tratamento, também vi. podiam falar. Agora, Sim. só que Só se focavam naquilo. daquilo... Sim. Já me chateava, Sim, percebes? sim. Eu percebo que, para dar visibilidade, eu assim, há mais, procurem, há mais gente, não sou só eu, falem com os outros. E eu na altura disse que não levem a mal, mas não, levei a resposta passado anos. É verdade. Ficaram ofendidos porque... Ui, tortas, as pessoas são tortas. Uau. Mas portanto, é curioso, porque acabaste por ser uma ativista sem querer. Sem querer. Porque quando na altura também recebi o prémio... Um prémio LGBT, o prémio Arco-Íris, assim. Eu lembro-me de estar assim, com aquilo na mão e dizer assim, eu não acredito que estou a receber um prémio por ser lésbica. Isto tudo me fazia confusão, isto sou só eu própria, percebes? Sim. Claro que depois tinha o peso, não é pela representatividade que dás e pela visibilidade que deu, porque há pessoas que também se sentem assim, mas que não... Eu compreendo que este passo pode... E ajudou, porque na altura eu recebia cartas, não havia aquela coisa do e-mail, eu recebia cartas mesmo dirigidas a mim, lá para o programa, muitas. E sei que houve gente que se sentiu apoiada e ajudada e conseguiram falar com a família, e respeito isso, e ainda bem que serviu, não é? Mas... daí a ganhar um prémio faz-me um Nobel da literatura, porque alguém, não é? Um Nobel da ciência. Nenhum hétero vai ganhar um prémio porque diz que sou hétero. Não é? E então aquilo a mim, agradeci e tal, mas fiquei sempre um bocado. Mas compreendo que faça sentido, principalmente para a visibilidade que tu dás às pessoas que são iguais a ti. Vou dar um exemplo. E por isso é que eu acho que é importante a visibilidade, neste sentido de as pessoas não pensam num assunto porque simplesmente não passam por ele. Faz-te conta que nas paragens de autocarro, os bancos que fazem para a pessoa se sentar na paragem de autocarro, acho que são quase todos do mesmo tamanho. E não levem isto a mal, isto é uma brincadeira que eu vou dizer, mas é só para perceberem que por enquanto está tudo bem, nunca ninguém se queixou disso, não é? Mas imagina tu que também há anões, não é? Que também utilizam os transportes públicos e que também têm que esperar e não conseguem subir ao banco, porque o banco está sempre muito elevado, até as caixas multibanco. Mas pronto, imagina isto. Se um anão se juntar com mais outro e fizerem uma manifestação, ou se começarem a dizer, nós não chegamos aos bancos, o que é que nós exigimos? Bancos mais baixos, ou 2 bancos, metam um para vocês e um para nós. E de repente o pessoal começa, olha, nunca tinha pensado nisto, pois eles não têm os mesmos direitos, ou não custa nada facilitar, estás a perceber? A visibilidade é isto, é pôr a nu uma coisa que existe, que é problemática para alguns e que os outros se calhar nunca se aperceberam. Não estão nem aí, estás a entender? Sim, porque nunca passaram por isso. Pronto. Sim. Há muitas pessoas que não percebem a luta dos LGBT, que não percebem, por exemplo, projetos como este da série que nós estamos a fazer. O que é que dirias a essas pessoas que acham que isto é desnecessário? Os que não percebem, porque acham que está tudo bem. Porque para eles sempre teve tudo bem, não é? Eles nunca tiveram problemas nenhuns, não é? Nunca lhes ocorreu nenhuma dificuldade. Então o que é que interessa dizer os homossexuais que fazes em tua casa, não é? Agora a questão é, então se falamos de transexuais, pior ainda. Porque um transexual basta chegar, nem precisa de ser um transexual. Basta ser uma pessoa que fisicamente ou pela roupa parece um bocadinho mais o género oposto para quereres ir a uma casa de banho num centro comercial e de repente tens alguém a olhar para ti, olha, você devia estar naquela, deve ser uma menina, não é? Uma mulher. E portanto, o que eu acho é que há pessoas que não passam pelos problemas e como não passam, não os valorizam, não compreendem.
Porque é que é preciso falar-se sobre o assunto? Precisamente para dizer, este problema existe, isto não está bem, isto tem que ser mudado, esta pessoa tem o mesmo direito que a outra pessoa, mas só existe direitos para este grupo. É tão simples quanto isto. Que este grupo vai abafar o outro? Não. Este grupo vai querer ser superior ao outro grupo? Também não. Podem existir os dois grupos, com toda a certeza, está bem? E podem ser todos amigos. Sim. Está bem? Sim. Como diz a Ellen, just be kind. Podemos ser todos amigos, ninguém vai ocupar o lugar de ninguém. E o facto, por exemplo, de existir o casamento gay não mexe em rigorosamente nada com o casamento hetero. Está lá na mesma, ninguém lhes toca. Eles continuam na vida deles, não é? E têm as dificuldades deles em relação à vidinha deles. Mas estes que se quiserem casar, não podiam. Não podiam ter os mesmos direitos que aqueles. Isto não lhes vai roubar o lugar, ok? Pronto, eu acho que visibilidade é um bocadinho este trabalho. É tornar a pôr a nu coisas que acontecem que só prejudicam alguns. Pronto, os outros nunca se sentiram prejudicados, porque felizmente não têm esses problemas. Muitas pessoas criticam quando eu falo em comunidade, dizem que não é uma comunidade, que é uma população LGBT, porque nem sempre somos uma comunidade. Os heteros não são uma comunidade só por serem heteros também. Achas que existe dentro da suposta comunidade, da população LGBT, aí mais, rivalidades? Por exemplo, muitas vezes amigos meus, conhecidos meus gays, têm situações complicadas, por exemplo, com mulheres lésbicas. Tens essa experiência de haver esta questão de as mulheres lésbicas e os homens gays terem, não é uma rivalidade, mas algum desligamento? Alguma vez sentiste isso? Olha, eu devo ser a pior pessoa para tu perguntares isto, porque eu sou muito desligada nesse aspecto da parte do relacional. Mas, por exemplo, agora enquanto comunidade e população, nunca me ocorreu uma diferença entre uma coisa e outra. O que eu vejo é uma comunidade é um grupo. Ok. É um grupo. Mas nem sempre é um grupo muito coeso, ou seja, não é por sermos homossexuais que temos de ter todos amigos, ou temos que ir a todos os mesmos eventos, ou gostar das mesmas coisas. Era nesse sentido. Ok, no sentido de... Porque, por exemplo, há uma divisão muito grande, por exemplo, nas mulheres lésbicas. Há sempre aquela coisa que é as mulheres mais masculinas, as mulheres mais femininas. ou seja... Se calhar umas são mais bem aceitas pela sociedade que outras. Percebes o que eu estou a dizer? Ok, pronto. Ou como um homem, por exemplo, gay feminino, certeza que vai ser muito mais alvo de ataques do que, por exemplo, um homem masculino. Gay masculino. Percebes? Que parece um homem mainstream. Porque tudo o que foge à norma, não é? Tudo o que foge à normalidade, tudo o que foge à maioria, é encarado sempre como diferente. Eu não noto, não sei, se existe assim tanta rivalidade dentro da população, da comunidade LGBT, pequenas furiazinhas entre mulheres e entre homens e entre transexuais. Não me apercebo disso, não faço ideia. Entre lésbicas e gays também não estou a ver qual seria o interesse. No geral, porque é que não são todos amigos, não é? Porque é que tem uma coisa... Não sinto esse tipo de coisas. O que eu vejo é, tudo o que foge à regra, uma pessoa, uma mulher mais masculina é fora da norma, não é? E, portanto, é o dedo apontado. Um homem também mais feminino é a mesma coisa. Um transexual, igual. Portanto, mas uma rapariga de cabelo azul, hoje em dia já não tanto. Já não tanto, sim, verdade. Mas aqui há uns anos atrás era um choque, não é? A rua parava a rua, não é? Exatamente, com o cabelo pintado, não é? É a mesma coisa que as tatuagens. Que há um tempo, uma mulher, ou um homem, 3, 4, 5 tatuagens pelo braço todo, tu passavas para o outro passeio, não é? Porque, aquilo é... Hoje em dia banalizou. A ideia é que se banalize tudo isto rapidamente. Os brincos nos homens, ou os 2 brincos, ou seja o que for. As tatuagens, a cor do cabelo, a forma como se veste e o aspecto físico, porque isso diz zero da pessoa. Não, o corte de cabelo, a roupa, não diz nada do caráter da pessoa. E, portanto, acho que o apontar o dedo porque é diferente... para mim isto não faz sentido nenhum. Aliás, é uma das coisas que eu digo à minha filha primeira, não tens que ser igual aos outros. Isto é sempre a primeira coisa que eu lhe digo. Não tens que ser carneiro. Não tens que fazer igual aos outros. Ponto. Portanto, se vão todos para ali, disse, não tens que ir. Pensa pela tua cabeça. Se tu não queres ir, vai para o outro lado. Não tens que ser igual aos outros. E depois é respeitar. Só e mais nada. Tens que te dar ao respeito e tens que respeitar. A partir daí, se vai de calças largas, se vai de calças justas, se vai de... a Nuna, quando era pequenininha, eram meias, que eu tinha aquelas meias de enfiar nos dedos dos pés, que têm os dedinhos.
enfiava aqui assim, ia com as mangas até aqui, as meias, todas coloridas, assim para a escola. Porque é o estilo dela. Ela vestia saias frufru por cima de calças de ganga e galochas. Eu achava aquilo o máximo. Eu dizia, pá, sentes-te bem, estás confortável, vai. Isso é mais importante. Portanto, eu acho que é assim, não julgar e não ver, para não apontar o dedo uma diferença destas. Eu acho que isto é... Porque se a pessoa pensar assim, apontar o dedo, não é? Uma criança, um jovem, um adulto diferente. Então, mas e se eu tivesse na sua família? E se fosse um sobrinho? Ou um filho? Não é? É isso que eu já pensava 2 vezes antes acho de que apontar o dedo. se pensares assim, ai, cabelo azul, ai, que coisa, e não sei o que mais. Já viste? Ou aquele rapaz de cabelo comprido. Eu sei, o que é que tem? Até se fosse teu sobrinho, ou se fosse teu neto. Não ias aceitar o teu neto só por ter cabelo comprido, não é? Acho que... Sim. É tão básico, não é? Uma coisa tão simples. Básica. Sim, sim. O teu filho vai fazer 12 anos agora, este ano. Sei que o processo de inscrevê-la na escola nem sempre foi fácil, porque não tinha um pai e os formulários estão feitos para ter um pai e uma mãe. São a chapa 4. Sim. Eu, sinceramente, lá está, também não tive que lidar com isso até inscrever na escola. E eu penso que, olha, não faço ideia como é que as coisas já estão, mas ela, quando inscrevi no primeiro ano do ciclo, portanto com 6 anos, para o primeiro ano, não é? Até lá Há era... mais ou menos 6 anos atrás. Sim, exatamente. Há 5, ela está no 6º, portanto foi há 5 anos. Eu tive que inscrevê-la na escola e preencher os formulários e assim, para ir para a escola pública, porque sou a favor da escola pública, não tenho nada contra as escolas privadas, mas sou a favor da escola pública. Acho que temos um sistema de ensino espetacular e acima de espetacular, na realidade, e vê-se por aquilo que fizemos no início de Covid, em que se conseguiu mudar tudo para os putos estarem em casa, com as devidas diferenças, não é, para quem tinha material digital, para quem não tem, mas acho que os professores aí deram o litro e estou muito do lado dos professores, mesmo. E então sou a favor da escola pública e claro que eu fui inscrever na escola pública e pronto, e então os formulários, mesmo em computador, porque aquilo podias fazer online, só que... old school, eu disse, não, eu vou lá preencher o papel, porque eu gosto da coisa de sentar-me à secretária, preencher, não sei, e assim fui à secretária, veio os papéis, mas aquilo depois tem que ser tudo informatizado, não deixas lá uma fotocópia, aquilo tem que se introduzir. E na realidade, ao introduzir, o problema era, então, e o nome do pai, e eu tenho o cartão de cidadão dela, só com o nome da mãe, e não tem nome de pai. E isso fez logo uma grande confusão, porque como assim não tem nome de pai? Só que as pessoas já nem se dão ao... Percebe? Porque eu devo ter aquela atitude. Quantos são? Uma cabeçada já. Faço logo aquele ar de... Ponto, não tem pai. Ponto. Não há conversa sequer. Exatamente, não há conversa possível. E então... Mas agora aqui o formulário, tu metes o nome da mãe, a data de nascimento, e agora aqui, enter, não vai. Enter, não vai. Ó Sofia! Ó Sofia, vem cá ajudar, que isto agora não dá. Juro-te, eu tive uns 20 minutos, olha, eu passei do desespero para o riso, eu vou chorar. Aqueles momentos à filme. Sério. E então aquilo não deu com nenhum nome, não entrava, os 000. Então só se a gente puser aqui, pois diziam as duas, não é? Só se a gente puser aqui, como é que era? Que não tem pai, mas era pai morto, ou pai de... uma coisa assim, portanto, passa de uma criança que não tem pai para uma órfã de pai. Não. Pois então não dá. Então se pusermos o nome do avô, eu assim, exato, passa de uma criança que não tem pai para um pai que por acaso é avô. Não dá, não é para pôr nome nenhum. Finalmente aquilo lá desbloquearam, já não me recordo como, mas aquilo não andou para trás e para a frente. Eu lembro-me de ter dito assim, olha, vocês preparem esses formulários, ou percebam qual é que é a dinâmica. Porque isto não vai ser caso único. Exatamente, porque isto não é caso único, não é? Deve haver mais crianças assim, portanto não pode ser assim tão difícil. Então, podia ter sido humilhante, não é? Para mim, ela não estava lá na altura, só eu inscrever, mas até podia ser, imagina que está uma mãe ou um pai, ou que tem que, quer dizer, quase pôr a sua vida ali toda à nu, só para que o sistema consiga aceitar, conseguimos ir à Lua, conseguimos ir até à Lua e até a Marte e não conseguimos fazer um formulário. E, portanto, cada vez que é preciso preencher formulários oficiais, digamos assim, não é assim tão simples, ou seja, na Portugal, que onde é permitido o casamento entre duas pessoas homossexuais, não permite que haja uma criança de filha só de um progenitor, não é? Porque depois o formulário não entra assim tão facilmente.
Claro que se entretanto te inscreveres no karaté ou na natação ou que são papéis, o que eu faço tem sempre pai e mãe, eu risco o pai e siga para mim, preencho o resto e a coisa é tranquila. Mas acho que não estamos ainda tão à frente quanto isso. Só a hipótese de escolher, pôr uma cruz onde a gente quer e acabou. Sim. Um formulário digital devia ser uma coisa simples, e atualizada. E inclusive, não é? Pudesses ter as várias hipóteses de famílias, que no fundo existem. Sim. Portanto, isto é só fazer de conta, é não dar a possibilidade delas existirem. Elas existem, mas não damos visibilidade. Aqui está outra vez o papel da visibilidade, que é, ao não permitir que o formulário tenha isto, quer dizer, só entram estas e estas. As outras todas não entram, mas as outras todas também existem. Pronto, está errado. A Catarina, estás com a Catarina, é a tua namorada há 4 anos. Sei que se conheceram online. Hoje em dia acaba por ser uma forma bastante comum, não é? As pessoas, os jovens, está tudo online, redes sociais, acaba por ser um pouco assim, já não há aquela magia que havia antigamente de irmos a um bar conhecer. Exato. Hoje em dia as pessoas, é uma dinâmica diferente, não? Os tempos são outros. Alguma vez sentiste algum episódio menos positivo, por exemplo, num restaurante, num jardim, por exemplo, estiveres de mãos dadas com a tua namorada, algum comentário, alguma vez sentiste alguma coisa assim ou nem por isso? Não. Não, ótimo. Isso é uma boa notícia, ok. Isso não, é e bom. Nós estamos perfeitamente à vontade e somos duas pessoas muito livres e descomplicadas e descomplicamos mesmo tudo e, portanto, estamos sempre, ainda agora a vir para aqui, basta, vamos de mão dada, às vezes vamos abraçadas, outras vezes vai cada uma para o seu lado, depende, mas geralmente estamos muito tempo de mãos dadas e sentadas a conversar e ver-se, mas nunca tivemos as duas nenhum episódio de um chega para lá ou de uma boca ou de uma coisa assim. Eu acho que, não sei, se cá tem a ver com a idade, não sei, se calhar já somos assim um bocadinho mais crescidas. E mais respeito, é isso? Se calhar já não ousam dizer isto a duas mulheres mais maduras, digo eu, não sei. Mas, por exemplo, de amigas vossas, de casais de amigas vossas, já há alguma história ou... Porque imagina, Portugal é conhecido por ser um país muito liberal, muito moderno, as leis de facto estão avançadas, mas depois continuamos a ouvir relatos e histórias de acontecimentos que são escusados, desnecessários e que denigrem um pouco a imagem da sociedade portuguesa, que se diz que é tão... que aceita e que respeita, mas depois vamos a ver e se calhar... Não é bem assim. Assim. Eu tenho a felicidade de, no meu círculo de amigos e na minha história pessoal, não ter conhecimento de nada assim tão próximo que... nem de bullying, nem de ofensas, nem de preconceito, na realidade. Há coisas que eu me apercebo que existem mais pelas notícias, às vezes notícias LGBT ou de confrontos, ou assim, e realmente é através de notícias ou redes sociais. Entre nós, nunca aconteceu. O único episódio que tivemos, e que não foi propriamente bullying, eu acho que foi uma falta de bom senso da pessoa em si, e foi uma pena eu não estar presente naquela hora, porque eu era aquela que, condição, mas agora já faço condição com muita classe. Quando era mais miúda era condição à cabeçada. Mas isto nunca foi violenta, atenção. Isto era só a atitude, nunca bati ninguém. Bastava era só a atitude, condição, pronto. Eu agora faço este também, mas pronto, com mais calma. E foi pena eu na altura não estar lá, porque eu teria resolvido, ainda tive, vou para trás. Isto foi num centro comercial, e a Catarina tem um ar mais andrógeno, pronto. Digamos que, não sei se é ao perto, se é ao longe, mas tem um ar, tanto parece uma rapariga como às vezes umas calças mais justas, ou assim, parece um rapaz, ou tem um ar andrógeno. E num centro comercial, obviamente, foi à casa de banho das mulheres, não é? Porque é essa que ela usa. E já não sei se foi à entrada, se foi à saída, o segurança, que estava ali perto da zona das casas de banho, fez um comentário qualquer que não era ali que ela devia ter estado, era do outro lado dos homens. E ela, como ia a sair, assim é que foi, ou ia a entrar, já não respondeu assim grande coisa, disse, está bem, e vai-se embora. E depois, quando chegou ao pé da mesa, é que me contou isso, e eu, ouvi, digo assim, isto não está correto, isto não está bem. Então, mas ele também não foi assim propriamente ofensivo, nem foi, para aquele lado. Não, acho que foi assim um comentário qualquer. E eu disse, olha, não é pela questão de ser ofensivo ou não, é pela questão de estar errado. E ele até pode não ter-se apercebido que tu eras uma mulher e poder ter pensado que eras um rapaz. Mas mesmo assim, um segurança de um centro comercial que até está nesta fase a ver as casas de banho, seja o que for, tem que ter no mínimo inteligência e capacidade de perceber se pode fazer ou não.
Uma coisa era chegar dentro da casa de banho e ver alguém a mandar água ou fazer assim com as torneiras e epá, isto pronto, estás a ver, sujar a casa de banho e chamar a atenção, fosse rapaz, fosse rapariga, fosse criança. Outra coisa depende muito, até podia ser um transexual em fase de transição, percebes? E que não se sente confortável a ir ainda àquele lado e que se sente mais confortável a ir a este. Portanto, tinha que ter um mínimo de capacidade emocional e intelectual para perceber e para lidar com este tipo de situações. E era neste sentido que eu queria falar com o senhor, ou eventualmente com a administração do centro comercial, porque acho que fazia todo o sentido poderem dar formação às pessoas que lá trabalham, no sentido, tão simples quanto isto, se a pessoa se sente confortável a ir ali, não tem que ser ele nem ninguém a chamar a atenção, tu não tens que ir ali, tens que ir ali, por carga d'água. Estás a perceber? E não era com violência, isto é tudo explicado com calma e com educação. Não era pôr em causa que o senhor com certeza nem pensou. Mas era poder explicar, sabe, por acaso estava errado, é uma menina. Mas se por acaso até fosse um rapaz e precisasse de ir à casa de banho e quisesse ir à das meninas, estou em fase de transição, porque é um transexual. Era ali que ele se sentia confortável. Já é tão doloroso para ele ter que decidir, e de certeza que qualquer trans, na altura, prefere fazer em casa do que ter que escolher dos homens e das mulheres, não é? Uma coisa tão simples para nós. Precisamente para não ter que sofrer a pressão de vou para este lado, vou para aquele. Que consequências é que isso vai ter? É pá, a sério. Poder fazer disto um mundo melhor e é só explicar que, calma. Ninguém vai fazer mal a ninguém dentro da casa. Chegaste a falar então? Não consegui, pá, porque eu estava assim, vou lá, não vou lá, vou lá. Depois olhava e assim, pá, mas eu não vejo lá ninguém. Claro, porque a função dele não era vigiar casas de banho. Claro, Passou naquela zona, calhou, eu assim, mas que chatice, porque é que eu não estava contigo? E ela ficou assim um bocadinho, fogo, porque, pronto, não gostou, não é? E eu teria respondido na hora assim, vamos lá, mas eu já não olhava, não, deixa estar. Eu assim, não é para falar com ele, é mesmo para explicar, isto não pode acontecer, isto não é bom, uma pessoa pode se sentir muito mal, ele não está a fazer bem. Mas não, acabámos por não, ela não me deixou ir na altura, depois perdemos o homem, depois assim, já não faz sentido e deixámos. Mas chegaste no fundo a pensar nisso. Fiquei, e essas coisas são assim coisas que me perturbam, porque acho que pode magoar a pessoa, estás a entender? Um simples gesto de, olha, essa eu sofri, entre aspas, porque na altura somos miúdos e acho que não sofri propriamente, mas vivi isso, que foi ir para as piscinas públicas, éramos pequeninas, eu e a minha irmã tem menos de 3 anos do que eu e é loirinha, tem olhos azuis e sempre foi o lado da boneca, não é? A menina. E eu era o lado mais menina, mas com mais força e assim, e cabelo curto. E quando estamos a ir para a piscina, para pedir a senha, dão-nos um cestinho. Pá, isto antigamente, davam-nos assim um cestinho e depois que é para ir trocar a roupa. E deram-nos as senhas, o que é que foi, e estamos a ir as duas, e a senhora diz logo, faz favor, tu és para ali. Que era eu. O rapazinho tu és para ali. Tipo, éramos irmãos, não é? Mas a menina vai para ali, tu és para ali. E eu tive que voltar atrás e dizer, mas eu sou uma menina. Então podes ir com ela. Tipo assim, pronto, e lá fui com ela, mas eu fico... Pronto, aconteceu uma vez. Ou duas, se calhar nas casas de banho também tive esse problema de mas és um rapaz, assim, não, sou uma rapariga, tenho que estar aqui, pronto. Mas eu defendia-me assim desta maneira. Mas lá está, imagina tu que é uma pessoa que não tem estrutura, ou que está frágil, ou que naquele dia teve um teste de matemática e correu mal, é o suficiente para aquilo desmanchar a pessoa naquele dia. Não há necessidade nenhuma de fazeres um ser humano sentir-se mal, percebes? Nem de magoares alguém. Não é preciso ter algum cuidado, porque não devemos ter o direito de magoar o outro desta forma tão gratuita, tão espontânea, tão vil, não é? E vazia, que é só dizer, não, tu tens que ir para ali, os rapazes é para ali. Calma, percebes? Há de haver alguma razão, se a pessoa está a ir para ali é porque faz sentido, não é? As pessoas nem pensam sequer. O pensares primeiro, o perguntares primeiro, sabes? Ou então dizer, olha, não quero ofender. Olha, só uma pergunta, desculpa. Exato. Estás a ir para o dos rapazes, está bem? Exato. Estás a certeza que é? Pronto, enganaste? É diferente, sabes? A maneira como abordas. E o rapaz, desculpa, enganei-me. Tal. Sim, eu vou para os rapazes. Percebes? É diferente. Eu acho que podíamos ter todos um bocadinho mais de atenção só. Neste tipo de... Olha, como por exemplo, tu depreenderes, não é? Hoje em dia, eu trabalhei muito com crianças. Trabalhei em escolas durante alguns anos, com miúdos da pré-escolar, portanto, pequenininhos. Até ao 4º ano, até aos 5, 6, 7, 8, até aos 8, 9 anos. E lembro-me dos mais pequerruchos. É a mesma coisa, tu depreenderes com um pequenino, o pai e a mãe, não é? Até eu, que sou eu, assim, então mas quem é que te vem buscar hoje? É a mãe? Assim, não, é o pai. Pronto.
E, entretanto, pensas no pai, na mãe e na criança. Não. É o pai, mas a mãe não é esta. O pai está divorciado, a mãe é outra. Estás a perceber? E as famílias são assim. E às vezes, só porque o pai vem, e no outro dia vem uma senhora. Não, mas eu não sou o marido dela, eu sou a mãe. Assim, porra, mas não se veio o pai. Não, são em casas separadas. Percebes? Uma série de realidades ou quando além o meu da... irmão, e assim, então, mas se calhar a tua mãe... Mas ele não é filho da minha mãe. Oh, porra. Claro, porque é filho só do pai. Percebes? Temos que desconstruir um bocado isto. Isto nós fazemos sem querer. Mas a verdade é que, ao pensar no pai, na mãe, no irmão, é tudo na mesma casa, tudo na mesma família. Não é. As famílias já se desestruturaram e estruturaram-se de outra forma. Portanto, há famílias assim em que é um pai que está divorciado e que tem uma namorada e que essa namorada teve um filho, mas que o pai também teve um filho e, portanto, estás a ver? Eu acho que não há necessidade, às vezes, é só uma questão de não entrar a matar, não entrar a pé juntos. Perguntar, não ter medo de perguntar. Ter cuidado. Ter cuidado, não magoar gratuitamente. O que dirias às pessoas que dizem que uma criança, para crescer saudável, tem que ter a figura masculina e feminina? Ter uma mãe e um pai. O que é que tu dirias a essas pessoas? O que eu digo sempre é, eu não vivo numa ilha, sozinha. Pronto. Portanto, a minha filha não vive numa ilha sozinha. A socialização não se faz exclusivamente com a figura ou as figuras que estão dentro de casa. Faz-se com todas as outras figuras com que ela vive durante a vida. Figuras masculinas tem ela mais que muitas. Para mim, até mais que muitas na vida dela. Com as quais umas se identifica mais e outras se identificará menos, como qualquer outra criança, ok? Que não é verdade que uma criança, para crescer saudável, precise de uma figura masculina e de uma figura feminina. E há estudos que o comprovam. Não precisam de ter estas... Até porque tantas pessoas que nasceram só com o pai ou com a mãe, porque o pai faleceu, a mãe faleceu, ou porque o pai emigrou, foi primeiro, e então só está com a mãe, só vê o pai da Nana, e se calhar sofre muito mais do que a minha, não é? Porque tem saudades de um pai que está fora ou de um pai que está ausente. Ela não tem porque não tem, não é? Ela alguma vez te perguntou isso? Sim. Ok. Eu rematei logo aos 3 anos, foi a primeira vez que... Ok. Porque percebeu, não é? Na escola, não sei quantas tem um pai, não sei o que tem um pai, e eu um dia, porque ruxa. Foi com 3 anos. E assim, a gente vai-lhes dando, consoante aquilo que eles conseguem adquirir e compreender, não é? E lembro que foi pai com 3 anos, chegou a casa e depois disse assim, mãe, porquê é que eu não tenho um pai? E eu respondi, porque não foi preciso. E virei. Estás a ver, dizendo assim, se ela não perguntava, e ficámos. Bom, aquela entrou, não foi preciso, não é preciso, não tenho. E eu pensei, deixa ver até onde é que isto vai. Eu só vou respondendo à medida daquilo que for preciso, não é? Não vais também explicar a uma criança de 5 anos exatamente como é que nascem os bebés, não é? Portanto, tens que ir dando à medida que a compreensão deles, o nível emocional e de maturidade entende, não é? Pronto, é diferente. Portanto, essa rematou-se assim e ficou esclarecida. Entretanto, já sabe, já percebe e tem na turma e na quantidade de amigos variedíssimas formas de família. Inclusive, crianças que nem estão nem com o pai nem com a mãe, estão com os avós. Que é o mais, percebes? A semana inteira com os avós. E depois os que têm pais separados, e depois aqueles que têm 2 pais, têm 2 mães, aqueles que são famílias monoparentais, e depois outras famílias estruturadas ou destruturadas, que é aqui ainda mais grave, e essas são para mim as mais complicadas, do que ter só uma mãe ou um pai. Portanto, a Nuna tem muitas figuras masculinas durante a vida dela. Tem o avô, tem o professor de karaté, tem o professor de natação, tem o tio, tem o primo, tem os amigos, e contacta e interage tanto com homens como mulheres durante todo o dia e durante toda a semana. Portanto, não precisa ter nenhuma figura masculina para lhe dizer o quê? Para que serve a figura masculina? Para ela ver um corpo diferente de um corpo de uma mulher? Porque sim, naturalmente ela só me vê a mim, não é? Portanto, só vê um corpo de uma mulher. Para perceber que existe um corpo fisicamente diferente? Ou porque vamos pensar que precisa de ser o masculino porque é ele que dá as ordens. Assim, então estamos a dizer que uma mulher não pode dar ordens, só um homem é que dá. Não, tem que ter uma figura masculina que é para ser mais austero. Assim, lá está, machismo, não é? Então a mulher também... Porquê? Eu faço tudo. Claro. Eu faço o beijo, o abraço, vai cortar as unhas pela 3ª vez, estás a ver? Antes que eu me chateie. Faço as brincadeiras, o estuda, o come, o penteia, faço o bom, faço o menos bom, aquilo que eles gostam, aquilo que eles não gostam, portanto... Tens todas essas facetas, não é necessário ter o homem e a mulher? Não, claro que não. Sim. É uma visão muito redutora, arcaica da coisa, não é? E redutora, estás a querer dizer que um homem
só faz isto. E a mulher precisas da mulher para fazer isto, e do homem para fazer aquilo. Pá, que dicotomia, estás a ver? A criança vai para a rua a pensar que a mulher só faz isto. Não pode fazer aquilo, porque aquilo é do homem. A mulher está a fazer aquilo que é do homem. Percebes? Pá, não é isso que eu quero educar. Eu sempre disse, homens e mulheres fazem tudo. Tudo. Percebes? Tu consegues fazer exatamente aquilo que os homens fazem e eles conseguem fazer aquilo que nós fazemos, portanto não há aqui diferenças nenhumas. Ocorreu-me agora, não sei se isto fará sentido, mas ocorreu-me literalmente há segundos atrás, há minutos atrás. Imagino que seja para uma criança que tenha uma mãe ou um pai homossexual, que seja um grande alívio saber que, tendo a referência do pai ou da mãe, que gostamos dos nossos pais, nossas mães, que se eles forem homossexuais, eles têm essa liberdade de, ok, a minha mãe também é, o meu pai também é, imagino que seja um alívio brutal. Eu acho que nunca lhes passou sequer pela cabeça esse tipo de frase, ou seja... Não é necessário, não é necessário. Percebes? No sentido em que é tudo free, é livre e desimpedido como tu quiseres. Eu acho que um filho de um hétero pode pensar, se eu tivesse um tio gay ou assim, era mais fácil para mim se... E não propriamente pensar, como a minha mãe é lésbica, se eu também for não há problema. Não há, porque é óbvio que não há, mas isso eu sempre lhe disse. Seja quem for, quando um dia te sentires que gostas de alguém, tanto me faz que seja um rapaz, que seja uma rapariga, que seja amarelo, castanho ou aos quadradinhos, só tens que respeitar e ser respeitado. Isto para mim é o top of the top, mais nada. E isto em relação, por exemplo, à violência no namoro, também já lhe expliquei um monte de vezes. Não é porque os outros fazem que tu tens que achar que isto é normal. Não é porque vês um rapaz empurrar uma rapariga ou tirar-lhe o telefone da mão e dizer, estás a ligar para quem? Ou a dar um estalo. Todos fazem. Ai de ti que alguém te chegue a mão. Percebes? Não podes permitir. Isto é violência. Isto não pode acontecer. Isto não é amor de maneira nenhuma. Só porque os outros fazem. E se tu soubesse, há uma grande percentagem de jovens que permite esta violência no namoro. Porque acham normal. Porque acham normal. E porquê é que acham normal? Porque o outro também faz. Pá, que carneirada. Isto é mesmo de espírito de carneirada. Não pode ser. A falta de respeito, a perseguição, o empurrar, o pressionar, o chamar nomes, o agarrar no teu telemóvel, o proibir-te de ir assim para a escola com essa roupa. Tudo isto é errado. Tudo isto não são formas de amor. Portanto, essa é mais outra que eu também te explico. Não, lá porque os outros fazem assim, não tens que fazer igual. E não é normal. Isso é que não é normal. Amar é normal. É normal, sim. Ela tem 12 anos, vai fazer agora 12 anos. Como é que ela é em termos de... É como tu, do género, toda despachada, não tem medo de nada. Como é que... Olha, sentes que ela saiu a ti nesse sentido? É assim, é toda despachada, mas é muito doce. Ok. Mas no sentido em que eu acho que eu era mais bruta, era mesmo essa palavra, mais brutinha. Ela não, ela é mais doce e emociona-se muito mais, eu guardava mais para dentro. Ela não, ela demonstra muito mais o afeto do que eu na idade dela. Certo. Também eram outros tempos, disse é que a minha filha me diz, sei lá, mais de 10 vezes por dia, mamãe, eu amo-te. Assim, e aos meus pais, avó, amo-te tanto, diz-me, mas mais do que 10 vezes por dia. Muito primeiro do que eu. Eu digo, filha, também te amo. E ela diz, ai mãe, é tão bom ouvir isso. Pá, assim, sai-lhe assim, é muito, muito doce. Mas é uma miúda despachada e é uma miúda que ganhou, graças a Deus, o dom do argumento. Argumenta muito bem. E, portanto, ela é da palavra. Tudo o que é rixas ou conflitos ou quer uma coisa, outro quer outra. Ela resolve falando. Diplomaticamente, sim. Ela é muito de chegar e conversar. Então, vai lá, mas o que é que tu queres? Então, mas o que é que tu queres? Então, e porquê é que não faz assim? Ajuda ou não vês que... Portanto, é da paz, percebes? Da conversa e da paz. Mas também, e acho-me imensa graça, porque ela é magrinha e pequenina, é assim, toda pinipom. E às vezes também chega no outro dia estava lá na escola e eu não sei quantos começou-se a mexer, tive que lá ir e dei-lhe um encosto. Assim, o que é que tu fizeste? Mãe, dei-lhe um encosto. Um encosto é porque é um empurrão. Tipo, peito para fora e assim, olha, já te avisei, tu não fazes uma coisa dessas, não se anda a empurrar as pessoas e não sei o que mais. Não, mãe, não foi bem empurrar, foi só assim olha assim, para perceber a ideia. Lugar dele. Sim. Portanto, o que me leva a crer, que tem tomates, pronto, que é uma miúda com... E por respeito. Sim, é docinha, é querida, mas tem algum sentido de... Tu acabaste de usar uma expressão que está na nossa mente, não é? Ou seja, muito masculina. Masculina, né? Que é para ser ter coragem tem que ter tomate. Mas eu percebi é verdade, é muito é uma prova de que está enraizada em nós. Não é verdade? É mesmo. Sim.
Mas por acaso é uma expressão que eu costumo usar. Sim. Não, a sociedade usa muito isso, mas fomos analisar o... É mesmo. Não é o por trás. Até o porquê, não é? Porque é um gajo, tem aquela palavra que eu não vou dizer aqui agora, não é? Exato. Os espanhóis usam muito mais do que nós, de uma maneira muito mais... É verdade, não, é uma rapariga corajosa. Vá. Muito bem. Uma rapariga corajosa. Sim. Solange, quando vês esta fotografia, esta tua fotografia, e olhas para aqui, para esta mulher, o que é que tu sentes? O que é que tu... Ficou tudo bem para ti? Antes de mais, é a minha primeira pergunta. Se ficou tudo bem para ti, e depois se tens alguma mensagem, algum desejo para esta pessoa, o que é que dirias? Para esta Sim, tá no fundo, aqui. pronto, que és tu, mas vendo assim esta fotografia, sei que gostas muito desta fotografia. Gosto muito. Foi a Catarina que tirou. A Catarina, pá, é excelente a tirar fotografias e apanha-me assim nas situações mais inusitadas. E eu ia trabalhar como DJ, foi no 25 de Abril, precisamente, ia cantar à Liberdade e estava no camarim ainda a preparar-me e ela tirou essas fotografias. Eu sei que estávamos na brincadeira e assim, mas esse olhar passa-me assim de uma pessoa séria, uma pessoa com convicção, com convicções, que sem medo, que não se deixa abalar, que é forte, mas que é doce. Eu vejo aí um coração enorme, não vejo assim uma pessoa inalcançável. Claro que quando eu olho para essa fotografia, eu penso, em relação ao está tudo bem, ficou melhor. Eu penso que ainda não está tudo bem, mas ficou melhor. Falamos mais, divulgamos mais, temos mais atenção. Eu acho que os problemas que existem no espectro LGBT não tem tanto a ver com o facto de ser LGBT, tem a ver com o facto de nós não sabermos ser humanos. É no geral. Nós perdemos muito na paciência, perdemos a tolerância, perdemos o respeito, perdemos a postura e o bom senso com várias coisas. E acho que com o trânsito, com alguém numa fila, com um papel no chão, com um polícia que mandou parar, e portanto o espectro LGBT está lá dentro também. Portanto, eu acho que se nós pensássemos em fazer, eu já não digo do mundo, mas do nosso bairro, não é? do nosso grupo de amigos, da nossa família alargada, se pensássemos fazer desse espaço um espaço melhor, a nível humano, seria bom para todas as cores do arco-íris. Portanto, já está tudo bem melhor. Ótimo, fico muito feliz. Quero agradecer-te a tua presença aqui no programa e, sobretudo, agradecer-te em nome de muitas pessoas por em 2008 teres tido aquela coragem e prejudicou-te de certa forma, mas eu acho que na balança, sendo a pessoa que és e que teve a coragem de sempre de defender aquilo que estava a dar certo, teres tido coragem de ter falado de uma forma tão natural sobre uma coisa que deveria ser tão natural e que um dia eu acho que vai ser natural. Portanto, muito obrigado, Solange, por isso. Obrigada eu. Sério. Obrigada. Agradeço imenso. Obrigado.